Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é mais um encontro da nossa série sobre os santos. Os santos que nós mencionamos até aqui foram pessoas de grande capacidade intelectual, inclusive alguns deles brilhantes. Foram pessoas também públicas, pessoas que tiveram importância histórica, pessoas muito conhecidas no seu meio, pessoas realmente, humanamente falando, de muito destaque. E o nosso santo de hoje não poderia ser mais o oposto disso. Isso nos mostra como a santidade é um chamado a todos nós, em qualquer circunstância na qual nós nos encontremos e qualquer que sejam as nossas capacidades pessoais. O nosso santo de hoje, de certa forma, um santo muito improvável. Ele, se a gente não o conhecesse muito bem, ele morreu em 1957, muitos de nós já tinham nascido, e há sobre ele, enfim, todo tipo de informação, fotos, inclusive, é uma pessoa que não é difícil de se estudar, mas se não fosse por isso, a gente poderia talvez acreditar que se trata de mais um desses santos, de certa forma, quase legendários, né, que a história da igreja conta. Isso também nos mostra que essas lendas antigas dos santos, tiradas as coisas, claro, mais exageradas e românticas, mas no que concerne, por exemplo, a milagres e coisas assim, acontecem hoje em dia também. A gente sabe disso com muitos santos, como o Padre Pio, por exemplo. O nosso santo de hoje é, de certa forma, um santo muito improvável, entre outras coisas porque ele é americano e nós no Brasil praticamente desconhecemos a existência de santos nos Estados Unidos. A igreja americana, assim como a igreja brasileira no resto das Américas, tem ainda, obviamente, uma história muito recente de descobrir, estudar e levar a cabo os seus processos de canonização, ao contrário dos países da Europa. E os santos americanos são, como os nossos, a grande parte deles nascida na Europa ainda e vinda para os Estados Unidos como imigrantes. O nosso santo de hoje já nasceu nos Estados Unidos, mas de pais imigrantes. E ele é uma pessoa realmente não só extremamente simpática, extremamente querida, como se humanamente falando ele talvez seja pelas suas modestíssimas capacidades e pela sua vida extremamente discreta, inferior, se a gente pode usar essa palavra, aos outros até aqui citados, ele é talvez espiritualmente, de certa forma, a gente só não pode dizer isso, só Deus sabe, superior a eles. Ele era um místico, ele era uma pessoa da qual se tem comprovado um número imenso de milagres, uma pessoa de vida realmente incrivelmente próxima de Deus. Vamos ver então o que a gente sabe sobre ele. Solanus Casey, Solanus era o seu nome de ordem, em homenagem a São Francisco Solano, um santo inclusive da América do Sul. Nasceu em 1870 no estado de Wisconsin, no centro-norte dos Estados Unidos, sexto filho de 16 crianças, 16 filhos de um casal típico irlandês imigrante. Família muito, muito, muito pobre, a infância muito árdua, muito dura. Os pais são pessoas muito piedosas, como é geralmente típico dos imigrantes que vieram para os Estados Unidos no século XIX, mas são pessoas, enfim, né, afeitas a uma vida realmente duríssima. E ele, além de ter que enfrentar todas essas problemas, todos esses problemas típicos de uma pobreza muito grande, o frio no inverno, por exemplo, mudança contínua de domicílio, dependendo, né, do pouco emprego que o pai conseguia ter, muitas vezes fome. Ele era também uma pessoa de saúde não muito forte, como a maioria dos seus irmãos, e era uma pessoa, como a gente vai ver, que não tinha absolutamente nenhum talento, vamos dizer assim, para o estudo. Ele tinha que arranjar a vida, como a grande maioria de nós, quando está nessas circunstâncias, como pode, né? sem contar muito com ajudas
que não sejam os nossos braços, enfim, o nosso trabalho manual. Aos 17 anos ele saiu de casa, teve que sair de casa, porque inclusive os pais, de certa forma, quase, né, mandaram embora, porque eram muitas bocas para comer, e disseram que ele então procurasse a sua vida no mundo e se pudesse, mandasse dinheiro para casa, como a gente conhece muito a realidade de muito imigrante, né, hoje em dia na Europa, tantas pessoas assim também. E ele não tinha nem acabado os estudos na escola, primeiro porque, enfim, nessa situação é muito difícil estudar, muito difícil, né? Você conseguir ir adiante nisso, e depois porque ele não tinha absolutamente capacidade intelectual que lhe permitisse realmente se interessar pelos estudos. Ele arranja inicialmente vários trabalhinhos, vários, né, semi-empregos, a gente diria assim, trabalha, por exemplo, limpando o chão no hospital, trabalha numa companhia de bonde, trabalha numa prisão estadual, inclusive, meio como guarda da prisão, todos trabalhos que não precisam de qualificação. E ele, a rigor, como, enfim, né, típico menino americano da virada do século XIX para o século XX, imigrante, está muito mais interessado em sobreviver do que em pensar muito na sua vocação. Inclusive, a gente sabe que ele chegou até a se interessar e a meio propor casamento a uma moça que ele conhecia, muito jovens os dois, muito jovens. E, claro, isso acabou não dando certo, mesmo que eles eram muito jovenzinhos, e ela parece que arranjou outro namorado, enfim. Típica história, né, de um rapaz jovem americano que tem que mais ou menos se virar na vida, porque não pode contar nem com os pais, nem com estudos, nem muito, né, com a ajuda de família, que eles não têm família nos Estados Unidos, e assim por diante. E ele conta posteriormente que um dia, dirigindo um carro lá de um dos empregos, uma caminhonetinha, um caminhãozinho, ele passa na rua e vê um crime, enfim, né? Ele vê um sujeito bêbado que esfaqueia uma mulher. E aquilo é um choque tão grande para ele, acostumado, sim, a uma vida de muita pobreza, de muita dureza, mas a uma vida, principalmente na sua família, de muito amor, no sentido, né, muito forte da palavra amor, sem sentimentalismos, mas amor no sentido da bondade, piedade, etc. E ele então conta que isso pela primeira vez fez ele realmente parar e pensar um pouco, né, pensar mais maduramente o que eu vou fazer da minha vida, o que é que realmente, que sentido tem a minha vida, e pela primeira vez perguntar o que é que Deus quer para mim. Será que existe uma vontade de Deus para mim específica? Isso ajuda muito a gente também a sempre lembrar que sim, cada um de nós tem uma vocação, Deus tem uma vontade, uma missão específica para cada um de nós. E ele pensou então, talvez que seja fosse para ele o caminho do sacerdócio. Obviamente que os Estados Unidos é um país de maioria protestante, mais ainda nesse momento dele, mas no seu meio irlandês a figura do sacerdote é muito conhecida, principalmente como uma pessoa que ajuda os outros, né? Que é uma figura social, vamos dizer assim, muito importante. Então ele pede entrada, depois de muitas dificuldades, coitado, num seminário que era administrado por uns padres alemães. E eles chegam a permitir que ele tente, mas não, é impossível. Eles têm que aprender, por exemplo, já no seminário menor, inclusive ele tem, né, já sendo pessoa quase adulta, que voltar a estudar com os meninos pequenos, porque ele não acabou a escola. Eles têm que pelo menos saber um pouquinho, aprender um pouquinho de latim, alguma coisa de alemão, e ele não consegue absolutamente. Mal ele fala o inglês dele lá com seu sotaque, né, quase dialeto irlandês. Então, a vida dele até então é uma série de frustrações, de humilhações, inclusive, muitas delas causadas pela pobreza e pela sua própria incapacidade. E, de novo, a escolha dos santos, né? Em vez de deixar com que isso faça dele um amargurado, enfim, né? Um libertino, uma pessoa que já não acredita em nada. Ao contrário, ele aceita essas humilhações, pessoa muito de bom senso, né? Típico de quem viveu uma vida muito dura. E não sai do seu caminho, não sai, não se desvia, enfim, né, daquilo que ele realmente, cada vez mais na oração, vai se tornando devagar uma pessoa de oração, vai vendo que é o que Deus quer para ele. E os próprios padres lá, então, recomendam que, olha, se você realmente quer ser padre, porque ele insiste que ele quer ser padre, você procura uma ordem religiosa, porque aí você acaba sendo um irmão religioso e vai ver até eles te ordenam, mas com certas restrições, né? Você não precisa ter uma paróquia, ouvir confissões e tudo.
E ele fica, então, coitado, muito perdido. Onde é que eu vou procurar isso? Os Estados Unidos não é um país que tenha muitas coisas católicas, hoje mais, naquela época menos. E acaba dando, ele diz que, de certa forma, né, ele acha que de certa forma foi Nossa Senhora que inspirou a ele, porque ele tem muita devoção a Nossa Senhora, como é típico desses santos, assim, de vida muito simples. Ele tem uma devoção muito viril, muito masculina, muito bonita a Nossa Senhora. E ele diz que uma vez rezando, de certa forma, enfim, acabou dando lá, né, com a possibilidade de ir para a cidade de Detroit, que é também no centro-norte dos Estados Unidos, hoje uma cidade muito industrial no século XX. E lá ele se encontrou então com o convento dos Capuchinhos. Os Capuchinhos são franciscanos de vida mais ascética, tem aquela barba comprida, né? E os Capuchinhos falaram, bom, coitado, né? Aos 27 anos, vamos ver se esse sujeito, o que a gente pode fazer dele. Mas eram bons homens, boas pessoas, tiveram pena dele. E viram, provavelmente, enfim, né, a sinceridade espiritual daquela pessoa. Isso é uma coisa muito típica do Beato Salome Casey. Ele é uma pessoa completamente sincera, completamente autêntica. É uma pessoa de uma peça só, a gente diz, né? Uma pessoa que não tem verniz, não faz teatro, inclusive muito por causa da sua história familiar, né? Ele é uma pessoa extremamente legítima no sentido de ser quem ele é, não buscar ser outra coisa, não buscar ser, obviamente, que mais santo do que é, mesmo porque ele está sempre se considerando, né, muito humilde. Mas também não indigno, sempre de cabeça erguida, sempre uma pessoa tranquila, muito engraçado, dizem que ele era. Ele gostava, por exemplo, de tocar e cantar músicas irlandesas. Os irlandeses têm essas músicas tradicionais antigas, né? Só que ele tocava muito mal, nunca conseguiu aprender a tocar instrumento e cantava mal também. E os irmãos diziam, ai meu Deus, quando ele cantava era um horror. Mas ele adorava fazer isso e gostava de jogar esporte, enfim, né, fazer esporte, tudo sem muito conhecimento, que ele não queria também, não estava interessado em aprender esporte, né, com regras, só queria, enfim, trazer alegria e ser um entre os outros, né? Então ele tinha esse enorme bom humor, mas muita firmeza, extremo bom senso, a gente diz, né? A gente vê de novo que o santo é uma pessoa de bom senso, é uma pessoa de vida simples, de vida clara, de vida autêntica. Não é uma pessoa que busca quatro, cinco, seis coisas ao mesmo tempo, senão que ele tem o seu objetivo, tem a sua meta, sabe o que quer, confia em Deus. E o resto da vida, então, deixa de ser problemático para ele, né? Não é sentimental, não é melindroso, não é, enfim, né, dado a ser problemático. Essa é a humildade do santo. E ele, então, fica nos Capuchinhos, finalmente, depois de imensas dificuldades, vai ser ordenado aos 34 anos, o que na época é muito tarde. É uma humilhação de certa forma, mas ele aceita isso alegremente. E é ordenado de uma forma especial, ele não pode, enfim, fazer a maioria das coisas que um sacerdote normal pode fazer, mas é sacerdote. Isso é o que ele queria no seu coração, isso é o que lhe dá alegria. Ele é mandado, então, durante 2 décadas, 20 anos, para uma casa dos capuchinhos em Nova York. É um santo nova-iorquino. Em Nova York ele vai trabalhar durante esses 20 anos, principalmente com pessoas pobres, principalmente com imigrantes pobres, né? E une esse trabalho, ele inclusive se destaca nesse trabalho muito, até como pessoa que de certa forma faz pequenas pregações e fala bem, muito inspirado, bem no sentido de inspirado por Deus, não no sentido, né, de um bom inglês ou de uma pregação teológica muito alta para nada, mas ele vai sendo muito querido e muito respeitado pelas pessoas que o ouvem, e nesse seu imenso trabalho social, mas que também ele não funda nada novo, né? A vida do Beato Solanus Casey é uma vida completamente sem destaques, é uma vida completamente... os superiores, inclusive, né, falam no processo posteriormente, a gente não tem muito o que falar dele, ele é simplesmente um frade que obedeceu às ordens e fez o melhor que ele podia. A gente pode falar muito dele enfim, na maravilha que é o seu caráter, na bondade, na paz, na alegria, né, na profundidade enorme da sua oração, mas fora isso ele não fez absolutamente nada de extraordinário, não escreveu nada, né,
não fundou nada. Simplesmente durante 20 anos passou lá em Nova York fazendo os trabalhos sociais que lhe cabiam, mas com um amor e com uma caridade, né, e com uma bondade, sobretudo com uma doação de si. É uma pessoa de vida muito ascética, acostumado de pobre, né, a comer muito pouco, a dormir pouco, a se dar pelos outros, e com uma intensidade de oração enorme. E ele é para a gente também um modelo, então, da união, enfim, né, profunda associação que existe entre a vida contemplativa e a vida ativa. A vida contemplativa se desdobra, né, se irradia na vida ativa, e a vida ativa se alimenta da vida contemplativa. A Matriz de Calcutá fala isso sempre. Não separar as duas coisas. Claro que cada ordem, né, cada congregação tem o seu carisma, mas não fazer da vida ativa uma coisa ideológica, mundana, e não fazer da vida contemplativa uma isolação, né, em si mesmo. Ao contrário, ele é quem ele é sempre, tanto enfim, na rua cuidando dos pobres, como, né, no meio da noite rezando na capela. Posteriormente ele volta para Detroit, mandam ele de volta na casa dos 50 anos, e ele vai ficar em Detroit até o fim da vida e morre velhinho aos 87 anos. Em Detroit ele vai ser principalmente o porteiro do mosteiro, do convento, e como porteiro ele é a pessoa que encontra as pessoas, ele é a pessoa que recebe, né, principalmente os pobres, as pessoas que vêm pedir alguma coisa, os doentes, e ele é conhecido, obviamente, pela sua imensa caridade, pelo seu... Caridade sempre muito, muito, vamos dizer assim, sóbria, né? Não fala, inclusive, duro às vezes quando precisa e dá umas broncas, enfim, mas caridade realmente, ele vive da caridade, vive do amor. E o seu enorme, a sua enorme devoção eucarística, não só na Santa Missa, como, né, na adoração, vigílias ele faz geralmente muito durante a noite, mas sem destaque, sem chamar atenção para si, sem algo especial, né? Ele é lembrado como uma pessoa completamente discreta e de bom senso e de bom humor, e alguns companheiros até dizem, eu fiquei completamente abismado de ver que isso começava um processo de beatificação dele, porque para mim ele era o irmão Solano lá, que a gente conhecia, que era meio, inclusive, né, assim, simplório no sentido bom, e como as pessoas não o conheciam, porque de certa forma essa sua vida espiritual, claro, era coisa dele, Deus, né, ele não fazia alarde dela, e ele é nessa época, então, principalmente, que começam a se notar, e tem que se notar, porque ele jamais fala disso, nem considera isso especial, que muitas pessoas que vêm procurá-lo são curadas, principalmente pessoas doentes. Obviamente, né, que isso vai se espalhando, ele fica muito conhecido ali no seu meio. São dezenas e dezenas de milagres atribuídos a ele ainda em vida. E quando o superior, enfim, né, chama e pergunta, ele diz simplesmente, eu não faço milagre nenhum, simplesmente a pessoa vem, pede, eu dou uma bênção à pessoa e é Deus quem faz o milagre. Eu não sou nada, eu sou um bobo, eu sou enfim, né, um pobre que nem ser ordenado sacerdote pôde. E são milagres que ele faz como a gente, enfim, né, ajuda uma pessoa, a gente ajuda, dá uma coisa, ele faz um milagre. É a graça que Deus lhe deu, imensa, a essa pessoa tão simples, tão autêntica, tão, né, de certa forma, humilde, inclusive humanamente falando. E ele morre assim, simplesmente. Foi beatificado pelo Papa Francisco em 2017, mas já era muito conhecido, o processo já era antigo, obviamente, né? As ruas de Detroit se encheram de milhares de pessoas no seu enterro, mas uma vida completamente, vamos dizer assim, feliz e satisfeita com aquilo que Deus lhe deu. Se fala muito dele também, a capacidade que ele tem de se contentar com as coisas pequenas, as coisas do dia a dia. Ele não tem planos grandes, não tem, enfim, né, sonhos, nem desejos de mudar as coisas, ou é um meio revolucionário na sua ordem. Olha que pegou tempos difíceis, né, os tempos da Segunda Guerra Mundial, depois da guerra, mesmo dentro da igreja, dentro dos capuchinhos.
Ele é simplesmente o irmão Solano, que cumpre o que ele tem que cumprir, obedece, reza, trabalha enfim, né, cumpre a sua vocação. E essa pessoa simplíssima, daí a sua devoção a Nossa Senhora também, porque é parecido, né? É essa pessoa obediente, simples e humilde, que pouquíssimo fala, de si então nunca fala, a quem Deus dá graças enormes. E a gente hoje pode inclusive visitar onde ele morou, é fácil de encontrar páginas na internet também. Esses milagres são... a igreja não obriga a que a gente acredite, né, nesses milagres, mas é difícil você dar outra explicação, porque tem lá, enfim, né, comprovação médica de médicos que não o conheceram, nem eram católicos, nem nada, de pessoas, mas um número enorme de pessoas, inclusive até hoje, depois da morte dele também, que são sem explicação curadas, curadas realmente, não é curadas, né, com um tempo grande de recuperação, senão que completamente curadas, pela intercessão dele hoje em dia e na época, enfim, pela sua bênção, pela imposição das mãos. Inclusive é muito autêntico também a forma como ele fazia, por exemplo, né, e dizia: vai para casa, você está curado, agora emenda a vida, melhora a vida, corrige esse defeito, né? Enfim, o que importa para ele não é o milagre em si, o que importa para ele é a salvação da alma daquela pessoa, é que a pessoa se converta, se arrependa. Então ele era nesse sentido uma espécie de diretor espiritual, vamos dizer assim, né? Muito forte, muito de bom senso, e que ganhava, enfim, o amor e o respeito das pessoas. Que o Beato Solanus Casey rogue por nós e até a próxima vez.